Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 8º ano, aula de número 50. Eu sou a professora Flaviane e não deixem então de ter em mãos os seus materiais. Caderno, caneta, lápis, borracha, tudo que vocês precisarem, né, para fazer anotações. Então tenham em mãos, é bem importante que vocês tenham esses materiais. Façam as anotações, mais tarde vocês podem responder as atividades com base nisso. E ao longo do processo vocês também fazem o exercício de fixar o conteúdo, então não deixem de ter em mãos os materiais aqui. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa questão da configuração do espaço urbano, porém agora a gente vai mudar de continente, né? A gente vai sair aqui da região então latino-americana e vamos para a África. Então vamos conversar como isso acontece ali no continente africano. O nosso objetivo é reconhecer de que forma o espaço urbano africano ele se apresenta. Assim como nós fizemos com o espaço urbano latino-americano, vamos dar uma olhadinha então no africano. O processo de urbanização, né, das cidades, o crescimento, né, da área e da população de cidades em relação ao campo, tem as suas particularidades, né? Como nós já havíamos visto, então, em relação ao processo latino-americano, agora a gente vai ver em relação ao processo africano e vamos poder notar, então, essas particularidades. No entanto, a gente tem algumas ocorrências que são semelhantes, né, em todos os casos, fazendo com que se tenha um padrão mais ou menos definido, né, de como certos fenômenos eles se repetem, né, nesse contexto, no caso nesse contexto urbano. Então eles vão se repetir, né, nos locais. Existem suas particularidades, como nós já discutimos, já conversamos, porém tem alguns certos pontos que são padrões, eles acabam se repetindo. No caso da urbanização da África, que ainda está em curso, né, a África ela tem aí programações, não, tem projeções, né, que a colocam como daqui a 30, 40 anos, como vai ser a região mais urbanizada do mundo. Então está em ascensão essa questão da urbanização ali. Algumas manifestações, então, vêm se repetindo em relação aos processos já acontecidos em países vizinhos e nos emergentes que estão se industrializando. Então, aqueles países que estão chegando agora, que estão subindo, né, nos degraus ali, nos níveis para avançar até serem países mais ricos, né, e tudo mais. A etimologia da palavra África, ela remete a termos como poeira, ensolarado, terreno longe do frio, caverna, né? O que, né, representa ali a região em que o continente está inserido. Curiosamente, todos esses termos estão relacionados às representações que temos, né? Quando a gente pensa no continente africano, o que vem no nosso imaginário são paisagens inóspitas e selvagens e o clima quente da região, né? Então, essa etimologia, né, de onde vem o nome África, acaba reforçando no nosso imaginário esses pontos, né, que a gente acaba sempre pensando. Quando pensamos no continente africano, a gente pensa num lugar, então, infelizmente, né, um local onde existe fome, um local muito quente, um local onde tem desertos e tudo mais. Então, isso é o que foi construído no nosso imaginário. A força dessas imagens tem razão de ser, né? Os desertos do Saara, do Namibe, do Kalahari e o que cobre o chifre da África, chamado chifre da África ali, além de algumas das florestas, né, ocupam metade do território africano. Só que um erro comum, né, que todo mundo comete, né, que todos cometemos em relação a essa questão do imaginário do continente africano, é resumir o continente a isso, achar que o continente africano é apenas isso, deserto, fome, seca, né, e não é. Então, o chifre da África, aqui, ó, essa região aqui, ó, conhecida como chifre da África, que é essa região aqui, ó, e aqui é uma região seca, ó. Se a gente olhar o tipo de clima que tem aqui, ó, clima desértico, ó, mediterrâneo e o semiárido aqui, ó. Então, é uma região realmente mais seca, ó. Nessa outra imagem aqui, a gente pode ver, ó, deserto, deserto, deserto e um pouco de floresta aqui, né? Então, é isso que a gente acaba imaginando quando pensa, né, em relação à África. Então,
se vocês nunca ouviram falar nessa expressão chifre da África, o que é o chifre da África? É essa região aqui. Até algumas aulas mais à frente, a gente vai ver uma curiosidade em relação a essa região aqui, porque ela tem alguns eventos tectônicos ali característicos. Então, esperem para a gente ver mais para frente. Então, é conhecido como chifre da África por esse formato aqui. Então, é essa região aqui que é conhecida como chifre da África. A África vive um processo de urbanização iniciado a partir ali da década de 50. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o consumo de matérias-primas e combustíveis fósseis aumentou, né? Então a demanda do mundo como um todo aumentou porque o mundo, né, a região principalmente da Europa, ali que foi onde aconteceu o conflito de fato, precisava ser reconstruída. Então, né, o continente africano foi um local onde as nações buscaram, né, esse tipo de matéria-prima e eles passaram a exportar. A infraestrutura criada para suprir essa demanda ali e escoar esses produtos se concentrava em grandes cidades e, naquela época, ainda era precária. Então, já existiam, né, alguns pontos de referência, como cidades maiores ali, mas a estrutura ainda era incipiente, ela não era muito bem desenvolvida. Nas décadas seguintes, então a partir ali dos anos 50 e nos anos que se seguiram, diversos países conquistaram a sua independência e se integraram à nova ordem econômica vigente, que resultou então no crescimento de muitas regiões. Então, para que a África ela pudesse ser, nessa região ali da África como um todo, o continente pudesse ser competitivo com outros mercados, se inserir nessa questão de negócios, economia e negócios, né, eles precisaram melhorar, então isso resultou no crescimento de regiões. Então aqui, ó, o nível de urbanização do continente africano nos anos 1950, em 1990 e em 2015. Então, onde nós temos em vermelho é esse aumento de urbanização. Então, a gente pode ver, né, que em 1950 começou com locais mais esporádicos aqui, né? Então, onde próximos a regiões próximas ao mar, né, onde podia haver esse escoamento de produção, e mais tarde foi aumentando, ainda, né, se concentrando nesses locais próximos às saídas, né, marítimas ali de escoamento, mas aumentando já, indo um pouco mais para o centro, né, para o interior, que foi como a gente viu então em relação à urbanização da América Latina. Lembram os 3 pontos principais ali? Locais que tivessem facilidade de acesso às metrópoles, né? Que são locais, então, que pudessem ser implantados portos, por exemplo. Aqui aconteceu da mesma forma. Ó. A população rural, então, começou a migrar, começou a sair do campo e migrar para esses locais, né? Grandes centros ali, em busca de melhores oportunidades e também uma ascensão social. Porém, a falta de infraestrutura, né, de acesso à cidade, lembra quando nós falamos da América Latina do acesso à cidade, que é o que? Essa questão de educação, saúde, saneamento, né? O que aconteceu? Então, essa falta de infraestrutura, de acesso à cidade, falta de moradia e saneamento, né? Isso foi um empecilho, né? Isso se torna um empecilho para uma qualidade de vida. A população, né, do continente, ela é majoritariamente, então a maioria é jovem e as taxas de natalidade são altas. Então, querendo melhor para si e para os seus filhos, as pessoas elas ficam nas cidades, só que elas acabam não tendo acesso ali a empregos, né, acabam se tornando desempregadas e morando em baixas condições, né, de vida. Então, o que acontece? Esse êxodo rural, né, essa saída das pessoas do campo, vindo para a cidade, aliado a essa falta de infraestrutura, provoca questões de favelização aqui e baixo acesso, né, a questões de saúde, estudo, né, o acesso à cidade, ele não é facilitado, então. E essas condições subhumanas acabam se tornando maiores, né? Então, e por isso também é uma dessas características que a gente tem no nosso imaginário quando pensamos no continente africano. Uma das consequências desse desenvolvimento desordenado é o trânsito intenso. Então, em relação a esse cenário urbano africano, nós temos o quê?
essa baixa infraestrutura, trânsito desordenado, né? Já que não há oferta adequada de transporte público. O que a gente vai ter? Vai ter caos, né? Aqui eu vou voltar, onde mostra. Aqui, ó. Isso aqui é um trânsito típico de uma cidade africana. Por quê? Justamente por essa falta de ordenamento, né? Então, não há, por parte do poder público, que deveria ordenar esse tipo de situação aqui, não há essa iniciativa. Então, acontece esse caos, né? O trânsito ele fica caótico. Então, vamos voltar de novo. Então, já que não tem essa oferta, né, adequada de transporte público e não há um ordenamento por parte do próprio governo. Apesar da urbanização mal planejada acarretar, né, todos esses problemas que nós vimos, problemas sociais, de infraestrutura, ainda assim a possibilidade de viver nesses grandes centros, em cidades, atrai muitas pessoas. A gente vai ver, né, o porquê quando falarmos então em relação ao campo, como nós vimos em relação à questão do campo na América Latina, a gente vai ver em relação à África também, a gente vai entender um pouco melhor. Então, por mais ruim que seja, ainda assim as pessoas buscam, as cidades atraem pessoas. Junto com a diversificação da economia e maior oferta de empregos, vem também maiores possibilidades de acesso a serviços de saúde e educação. Então, ainda assim, apesar desse caos, nas cidades as pessoas conseguem, mesmo que seja longe, elas ainda têm maior acesso a essas questões aqui do que no campo. Dentre os principais fatores ligados à urbanização, né, dentro do continente africano, a gente tem destaque para quê? Para a industrialização das economias, né, a menor oferta de emprego no campo, a elevada concentração fundiária, né, questão de acesso à terra, né, o predomínio de atividades econômicas urbanas, né, ou seja, comércio e serviços ali, né, isso atrai as pessoas. Todos esses elementos podem ser listados como causas da urbanização na África. Então, isso caracteriza, né, esse espaço urbano africano. Como sugestão de material extra, deixo aqui para vocês, ó, um link da revista Galileu que traz 5 grandes e importantes cidades africanas, para que a gente tire do nosso imaginário, desmistifique um pouco isso que nós vimos, né, essa questão de favelização, de um trânsito caótico, né, para que a gente veja um outro lado que, quem sabe, vocês nem conheçam, né, em relação ao continente africano. Então, não deixem de acessar e ver esse outro lado, né, cidades grandes, importantes e modernas. Então, aqui a gente, assim como nós temos no Brasil, na verdade, a gente consegue ver, né, essa diferenciação de acesso à cidade, né, aqui também. Mas era isso, então, pessoal, em relação à questão urbana do continente africano. Ela tem algumas similaridades, então, com essa questão na América Latina, né, do acesso à cidade ali, né, e a questão da colonização também influencia, mas não deixem de fazer as atividades, então, relacionadas a essa aula aqui, e nos vemos, então, na nossa próxima aula. Tchau, tchau!